Nesta videoaula de hoje, vamos aprender sobre subtração de números inteiros. Começando com o seguinte exemplo. Vamos supor que queremos saber qual é o resultado dessa operação. Mais 2, menos, mais 3. Observe que o 3 está dentro de um parêntese aqui separado. Então a gente precisa eliminar esse parêntese, só que esses dois sinais não podem ficar juntos. A gente vai precisar encontrar uma forma de eliminar eles. E vai ser da seguinte forma. Vou construir uma tabelinha aqui ao lado para ficar mais fácil a nossa compreensão. Veja só. Nessa tabelinha, a gente vai fazer o seguinte. Se o primeiro sinal for mais e o segundo for menos, mais com menos, a gente vai ter como resultado menos. O contrário, se o primeiro for menos e o segundo mais, menos com mais também vai dar menos. Agora, caso a gente tenha dois sinais iguais, tipo menos com menos ou mais com mais, ambos vão ser positivos, vai dar mais. Essa tabelinha vai ser importante que a gente vai utilizar ela mais à frente na operação de multiplicação com números inteiros. Por enquanto, nós vamos aplicar ela apenas no caso de eliminar esse parêntese. Da seguinte forma, veja só. Eu tenho mais 2 menos mais 3. Eu vou repetir o 2, mais 2. E agora eu vou fazer o seguinte. Para eliminar o parêntese, eu tenho um menos aqui fora e um mais lá dentro. Então, se a gente consultar a tabela, ó, um menos e um mais, eu vou substituir por um menos. Então, eu vou colocar menos e o número 3. E como vimos na aula anterior, se eu tenho mais 2 e menos 3, sinais diferentes, vou subtrair e repetir o sinal do maior. O maior é o 3, o sinal dele é negativo, menos 3 menos 2, 1. Viram como é bem simples resolver problemas envolvendo subtração de números inteiros? Vamos para um segundo exemplo. Vamos supor que tenhamos a seguinte situação. Menos 1 menos 64. Vamos eliminar o parêntese. Então, vou repetir o menos 1. Menos 1. Observe que fora do parêntese eu tenho um sinal de menos e dentro também. Se consultarmos a tabela, ó, menos com menos teremos mais. Então, vou substituir por mais e vou repetir o 64. Pela regrinha, sinais diferentes, vou repetir o sinal do maior, que o maior é 64, então o sinal dele é mais, e vou subtrair 64 menos 1, 63. Um segundo exemplo, vamos supor que tenhamos 0 mais menos 3. Vou repetir o 0, e aqui eu tenho um mais e um menos, dentro desse parênteses aqui, ó. Então, mais com menos, o resultado vai ser menos. Então, eu vou colocar menos 3. E como o 0 é o elemento neutro, 0 menos 3, eu vou repetir o menos 3. Ok? Alguns problemas, eles abordam escalas de temperatura. Por exemplo, vamos supor que temos a seguinte escala. 0 e em determinado dia a temperatura estava a 23 unidades de temperatura, mais 23. E essa temperatura caiu para menos 12. A pergunta que se faz é, qual foi a variação de temperatura? Então vamos usar o nosso conhecimento sobre o assunto. Primeiro, a temperatura era de mais 23. Perceba o seguinte, a diferença de temperatura, quando eu uso o termo diferença, já me lembra subtração. Então a diferença é menos, maior temperatura, menos. E qual foi a temperatura depois? Menos 12.
Então eu vou colocar lá menos 12. Menos 12. Só que eu não posso deixar esses sinais juntos. Eu vou separar ele por um parêntese. E fica da seguinte forma. Então eu vou ter mais 23 menos com menos na nossa tabelinha. Menos com menos dá mais. Então eu vou colocar novamente aqui mais 12. E aqui ficou simples. 23 mais 12. 2 com 3, 5. 2 com 1, 3. Mais 35. Então a variação de temperatura foi de 35 graus. A gente poderia fazer também da seguinte forma. Observe que do 23 até o 0 foram 23 unidades. E do 0 até o 12, negativo, foi 12 unidades. 23 mais 12 também dá 35. É uma outra forma da gente confirmar que está correto. Essa foi nossa videoaula sobre subtração de números inteiros. Espero que tenha entendido. Se você gostou, dê um like e até a próxima.